Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. O nosso projeto tem o objetivo de auxiliar você no estudo e no ensino das Escrituras. Estamos estudando Atos, estamos no capítulo 13 e hoje nós vamos continuar a partir do verso 13. Estamos falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O verso 13 diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, e João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. Depois daquele episódio que nós vimos do mágico, né, do Elimas, que foi severamente repreendido pelo apóstolo Paulo, depois desse episódio, João Marcos, que era o auxiliar que estava acompanhando, resolve voltar para sua casa. Então, prossegue nessa viagem apenas Paulo e Barnabé. Então, o verso 14 está dizendo para a gente que de Perge eles foram para Antioquia e no sábado eles entraram na sinagoga e se assentaram. Verso 15 diz: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Era costume, então, as pessoas principais da sinagoga lhe convidarem alguém, né, para falar à congregação. E o apóstolo Paulo logo quis fazer o uso da palavra. Lucas aqui nos transmite em detalhes esse discurso de Paulo perante essa comunidade daqueles homens ali na sinagoga, para que nós soubéssemos que era assim que Paulo evangelizava. O que nós vamos fazer agora é ler esse discurso do apóstolo Paulo. E nós vamos lembrar que anteriormente nós estudamos a respeito daquele discurso de Estevão, que é bem semelhante a esse de Paulo. E nesse discurso, Paulo vai anunciar Jesus. Nós vamos ler e você acompanha comigo esses relatos das Escrituras extremamente importantes para o nosso saber e para que, dessa mesma forma, possamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos então, a partir do verso 16, recordar, através desse discurso, os feitos descritos na palavra de Deus. Pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país. Recordando o período em que o povo de Israel ficou no Egito e a grande libertação do Senhor através do seu servo Moisés. O verso 18. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Os aturou, hein? Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isto levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu os juízes até o tempo do profeta Samuel. Você pega a sua Bíblia e vai lá no início das Escrituras e vai reler todo esse histórico maravilhoso. Verso 21. Então, o povo pediu um rei e Deus lhe deu. Deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Veja que agora ele dirige o olhar, né, para essa ação maravilhosa de Deus e cuidando do seu povo. É interessante aquela fala: suportou os maus costumes desse povo no deserto. E aí ele vai falar desse histórico tudo.
até chegar em Davi. Verso 23. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele a Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Fala aqui da ressurreição, que é o tema central da proclamação. E o estabelecimento da igreja primitiva foi evidenciado por muitos cujo testemunho, ainda podia ser ouvido a respeito de Jesus. Verso 32, nós lhe anunciamos as boas novas, a que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompõe. Na verdade, ele está aqui falando a respeito dessa profecia que Davi deu a respeito do Senhor Jesus. Verso 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Verso 38, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Da morte e da ressurreição de Jesus, duas grandes bênçãos, a remissão dos pecados e a nossa justificação. O verso 39, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Aquelas pessoas ali agora eram devotos sérios, lá em Jerusalém, se esforçavam para alcançar a justiça através do cumprimento rigoroso da lei de Moisés, Mas é óbvio que não iam alcançar. E ao anunciar a esses ouvintes, que não pudessem ser justificados pela lei de Moisés, Paulo contava com a possibilidade grande de que eles viessem a crer, a ter essa consciência cuidada pelo Espírito Santo. Então a mensagem seria naturalmente aceita por eles, por meio de Jesus Cristo. Verso 40, cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais
a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Então, vimos esse discurso de Paulo semelhante ao de Barnabé, puramente falando todo o histórico do povo de Deus até Jesus, falando da redenção. E esse discurso caiu bem nos ouvidos ali daqueles judeus. E eles pediram que no sábado seguinte eles fossem novamente esclarecer, anunciar as Escrituras, porque o poder do Espírito Santo estava agindo através desse histórico, desse discurso de Paulo, aqueles ouvidos. O verso 43 diz: despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Veja a manifestação do Espírito Santo através da palavra. Quando nós falamos a palavra, anunciamos a palavra, lemos a palavra, refletimos na palavra, milagres acontecem. Por isso, a importância da palavra de Deus na sua vida. Insistimos para que a palavra ocupe lugar especial no seu coração. Só ela pode transformar a sua vida. Ela pode transformar a vida daqueles a quem você levar essa palavra. O verso 44 diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Aquilo que acontece sempre, a inveja destrói. Quando viram que aquele povo estava começando a entender as Escrituras anunciadas por Paulo e agora não mais lidas por eles daquela forma, eles imediatamente, esses líderes se voltaram contra Paulo e Barnabé. Eles mudaram de opinião, digamos assim, ficaram cheios de ciúme, principalmente porque muitos, dos que seguiam eram judeus. Então, eles pararam, refletiram, ficaram transtornados com aquela história. Verso 46 diz: então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios. Vocês não querem a palavra? Então tem quem quer. Nós vamos anunciar para outras pessoas. Interessante que Paulo e Barnabé viram que o seu trabalho ali havia acabado. Uma vez que rejeitaram, eles não estavam ali para contender, mas para anunciar o evangelho. E o apóstolo Paulo fala uma coisa que nós devemos ter em mente. O evangelho, quando ele é pregado, ele tem duas vertentes. Ou ele é aceito ou ele é rejeitado. E quando se rejeita o evangelho, não é a quem prega que eles estão rejeitando. Estão rejeitando ao Senhor Jesus. Então é muito importante essa profunda palavra, E aquele que rejeita, preste atenção no comportamento desses homens de Saulo e Barnabé. Eles não tentam aqui insistir com aqueles que estavam rejeitando a mensagem, pressionando. Não, vocês vão para o inferno, vocês precisam. Não. Nem tampouco eles pensam assim: será que nós pregamos de errado? Tem alguma coisa que nós falhamos aqui? Pelo contrário, Paulo estava consciente de que a proclamação do evangelho havia sido feita. Todo aquele relato era relato da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que convence o homem do seu pecado. Então, por isso eles não desanimaram, mas eles agiram com essa intrepidez. Se Israel não quer ouvir, eis que existem os gentios, para os quais eles podem se voltar agora. E o verso 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E então,
o verso 48. Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Deus separou aqueles que iriam entender a mensagem, iriam recebê-la em seus corações, né? O significado eles creram na palavra, esse significado. Eis aí um dos temas muito repetidos no livro de Atos, né? A cada pregação, cada estratégia, cada passo dado para a pregação do evangelho, nós vemos aqui que ele era rejeitado pelos judeus, mas era aceito pelos gentios. Os gentios se regozijavam e glorificavam, ouvindo a palavra de Deus. Lucas aqui, ele fala disso, ele visa não somente descrever a história, mas ele descreve a história como um maravilhoso agir do poder de Deus, um mistério do agir divino, digamos assim, né? Para que a palavra fosse anunciada. O verso 49 diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram, verso 50, as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Barnabé e Paulo, os expulsaram. Então esses judeus não só transtornaram lá a pregação, como eles persuadiram umas mulheres piedosas que ficavam ali no templo fazendo as suas obras de caridade. Essas influenciaram os seus maridos e houve esse tumulto. Então sabe o que eles fizeram? Se reuniram e expulsaram os dois. Quando eles foram expulsos, o verso 51 diz: e eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sacudiram o pó, né? Sacudiram lá o pó das sandálias. Eles lembraram desse ensinamento do Senhor Jesus. Quando você for para uma cidade não receber, sai de lá, sacode a poeira dos pés e lembre que eles não reconheceram, né, o Senhor Jesus. Bem, e assim nós chegamos ao final desse capítulo e vamos pensar assim, que para falar de Jesus, você não precisa ser um teólogo, você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. E olha o resultado tremendo dessa pregação, né? Então, o Espírito Santo e a igreja, eles precisam da nossa ação e que a igreja faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos aqueles que anunciam o evangelho em todos os lugares, né? Para que vivamos uma vida calma, uma vida de piedade. E você pode contribuir com a pregação desse evangelho, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas orações, lembrando daqueles que estão em campos missionários, pregando, anunciando o evangelho, lembrando do seu pastor, lembrando da sua igreja, lembrando de todos aqueles que se levantam e pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai encontrar em algum coração preparado pelo Espírito Santo um lugar muito especial. E não se preocupe com aqueles que rejeitam a palavra. Continue, saia caminhando, como diz a palavra, semeando, jogando a semente, porque quem a faz frutificar é o Espírito Santo de Deus. A sua tarefa, a minha tarefa é pregar e anunciar o evangelho. Os resultados são do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Medite nesse capítulo tão bonito das Escrituras. Deus te abençoe.